Continuamos hoje com outra profecia ainda mais interessante do que a do último estudo que tivemos. Profecias são fascinantes e misteriosas. Em certas pessoas dá até uma sensação de medo. Muitos me perguntam por que Deus inspirou os escritores para que escrevesse de uma maneira tão difícil de entender. Uma das teorias é que muitos dos escritores dessas profecias estavam escrevendo enquanto eram prisioneiros do império em que escreviam. Como, por exemplo, no caso de João. Escrevia sobre Roma enquanto era prisioneiro de Roma. Se encontrassem os escritos e entendessem, iriam destruí-los. Por isso escreveu como se fossem códigos. Não sabemos com certeza se foi esse o fato, porém o que é importante saber é que Deus deixou nas escrituras as respostas para que pudéssemos decifrar as profecias. Um perigo muito grande que corremos é querer decifrar as profecias com os nossos próprios entendimentos. E inventamos teologias que não vêm de Deus. Por isso, as pessoas que têm medo das profecias bíblicas e até mesmo de Deus. Quando entendemos as profecias da maneira correta, o que sentimos não é medo, mas muita esperança. Hoje vamos falar da profecia que se encontra em Daniel 7. Na verdade, essa é a mesma profecia de Daniel 2, contada com mais detalhes. Vamos começar nossa lição lendo essa passagem bíblica. Está em Daniel 7, de 1 a 7. Vamos lá. O primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Ante seus sonhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quando animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantada da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Muitos anos se passaram desde a época em que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Em Daniel 7, o rei agora é o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Daniel continua como um dos sábios do rei. Agora é o próprio Daniel que tem um sonho. Vamos entender esse sonho um pouco melhor. Vamos às perguntas. O que Daniel viu subir do mar que estava agitado pelos 4 ventos? Encontramos em Daniel 7, 2 e 3. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Na profecia bíblica, os símbolos são frequentemente usados para representar realidades importantes. Um animal representa um reino ou nação. Isso se encontra em Daniel 7, 17 e 23. O mar representa multidões de pessoas. Apocalipse 17, 1 e 15. E vento representa lutas ou guerras. Está em Jeremias 49, 36 e 37. E em Apocalipse 7, de 1 a 3. Em Daniel 7, Daniel vê a ascensão de 4 nações poderosas, as mesmas nações reveladas ao rei Nabucodonosor em Daniel 2. Pergunta número 2. Quais foram as nações que Daniel viu? Em Daniel 7, 4 a 7, tem as descrições de 4 animais. Quando comparamos os animais de Daniel 7 com a estátua de Daniel 2, vemos pelos detalhes dos animais e dos metais da estátua, as nações de Daniel 7 são as mesmas que vemos em Daniel 2. Verso 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia.
Quando os arqueólogos cavavam no Iraque, perto do local da antiga Babilônia, encontraram gravuras nas paredes de leões com asas de águia. No mundo antigo, as pessoas sabiam que a Babilônia era representada como um leão. Então, outra nação deveria se levantar. Babilônia não governaria o mundo para sempre. Verso número 5. O segundo animal, semelhante a um urso. Observe que o segundo império é como um urso que se levanta para um lado. Esse urso, que um lado é mais alto que o outro, representando os reinos de Média e Pérsia. Um lado mais alto, pois Persa foi mais forte que Medo. Primeiro conquistou Babilônia, depois tomou o poder dos Medos também. Mas reparem que o urso tem 3 costelas na boca. Isso representa as 3 nações que conquistou: Babilônia, Lídia e Egito. No verso 6. E eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. A terceira nação foi a Grécia. O interessante desse leopardo era que tinha 4 asas e 4 cabeças. As asas representavam a velocidade que Daniel o Grande conquistou todo o mundo da época. E as 4 cabeças foi porque, da mesma maneira que sua conquista foi rápida, sua morte também foi. Ele tinha 30 anos quando conquistou o mundo e morreu aos 33 anos. Na sua morte, seus 4 generais dividiram o Império Grego e cada um dos generais governou uma porção do império. Verso 7. O quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Com a sequência dos 4 reinos, é claro que o próximo reino é Roma. Os dentes de ferro é a mesma representação das pernas de ferro de Daniel 2. Pergunta número 3. O que aconteceria com o quarto reino? Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos, que se levantarão daquele mesmo reino. Olhe como a própria Bíblia nos explica. Esse animal espantoso era diferente de todos os outros e tinha 10 chifres. Esses 10 chifres eram iguais aos 10 dedos do pé da estátua de Daniel 2. Esses 10 chifres representam os poderes que se levantariam do Império Romano dividido. Hoje essas nações são conhecidas como a Europa Ocidental. Pergunta número 4. O que Daniel viu subindo do meio dos 10 chifres? Daniel 7:8. Estando eu observando os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Historicamente falando, se acredita que o poder deste chifre pequeno é o mesmo poder da primeira besta em Apocalipse 13, muitas vezes referido como o Anticristo. Será que esse é mesmo o caso? O Anticristo é algo real, ou mais uma fábula, ou um mito para colocar medo nas pessoas? Até mesmo uma maneira de tirar vantagem das pessoas pelo medo. Será que com a Bíblia e a história poderíamos desvendar esses mistérios? Para que esse vídeo não fique muito longo, essas e outras perguntas serão respondidas na próxima lição. Por enquanto, gostaria de ressaltar o quanto Deus é maravilhoso, por nos deixar nas Escrituras registrado tudo o que é de mais importante para a nossa salvação. Quando começamos a estudar sobre animais horríveis e tenebrosos, nos dá medo, mas quando entendemos que tudo se encaixa, que a história confirma as profecias e que podemos confiar em Deus e na sua palavra, isso nos dá esperança. Minha pergunta para você hoje é: você gostaria de entregar a sua vida para esse Deus único que escreveu a história do mundo e está escrevendo a sua história também? E quer te ver do lado dele na sua volta? Esse é o seu desejo? Não demore, estamos vivendo na época dos dedos da estátua ou dos chifres do animal. O momento é agora. Decida estar do lado do nosso Senhor.